Bom, vamos falar com a nossa reportagem agora. Mayra de Jaimo está aqui com a gente. Ela esteve lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou está lá por lá ainda, né? Mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na Alesp. Ele foi entregar pessoalmente o projeto que prevê, Joel, o reajuste do funcionalismo público em São Paulo, em especial dos policiais. Fala aí, Mayra. Boa tarde para você. Oi, de Jaimo. Oi, Aninha, Joel. Boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Falo ao vivo aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, hoje o governador Tarcísio de Freitas entregou 2 projetos para o André do Prado, que é o presidente aqui da Alesp. O primeiro é o projeto de lei que prevê o aumento do salário mínimo, um aumento de cerca de 20%, elevando aí o salário para R$ 1.550. E o outro é uma proposta de reajuste para policiais civis e militares. Logo após assinar esses projetos, entregar de fato, o governador de São Paulo prometeu reajustar os salários de todo o funcionalismo público a partir de julho. Segundo o Tarcísio, o aumento vai ser acima da inflação. A expectativa é que os projetos sejam enviados até o fim do mês para a Assembleia Legislativa do Estado, para que eles sejam aprovados e passem a valer a partir do segundo semestre. Então, tanto o aumento dos policiais quanto esses prometidos ainda para o restante do funcionalismo público vão passar a valer a partir de julho. A gente tem um trechinho da fala do governador. E a gente vai encaminhar para cá também os projetos de reajuste de todas as categorias do funcionalismo público. E a ideia é que a gente tenha aumentos todos superiores, em alguma medida, à inflação. Estamos estudando a questão da polícia penal, a questão das carreiras de saúde, das carreiras das fundações, das carreiras da educação, enfim, toda a administração direta, indireta, né, tanto autárquica, fundacional, pessoal das empresas públicas. Esse pacote do aumento dos policiais civis e militares, segundo o governador, vai ter aí um percentual que vai variar dependendo do cargo, mas de 15% a 30%. Existe uma equivalência entre níveis de responsabilidade das duas carreiras e vencimentos. Eu acho que a equipe do DERIT conseguiu produzir algo que está muito equilibrado e que foi discutido com as próprias categorias. Então, como eu falei, o que nós fizemos foi verificar qual era o impacto que nós tínhamos como suportar. E a partir daí, nós entregamos esse impacto para a Secretaria de Segurança Pública e a distribuição dos percentuais pelos vários níveis coube a Secretaria em conversa com as corporações. Por isso, eu acredito que está bastante equilibrado. Pois é, então esse projeto já está aqui tramitando na Alesp. E só ressaltando, o outro projeto que prevê o aumento do salário mínimo, a gente está falando do salário mínimo estadual, não é o federal, né? O salário mínimo do Estado de São Paulo, que passa, então, assim que o projeto for aprovado na Assembleia Legislativa, para R$ 1.550, Anne e Joel. Ok, Mayra, hoje teve manifestação também, o governador Tarcísio falou dos policiais penais, que o Estado está analisando a situação deles para talvez inseri-los nesse reajuste, e eles se manifestaram, porque foram preteridos, ficaram de fora e foram aí para a Alesp, foram para a frente da Alesp e cobraram. E é uma atividade de risco também, né? Já que todo o funcionalismo eles são tão sendo... policiais como Exatamente, qualquer outro, né? Já que... E é uma atividade arriscadíssima Claro. também. Já que os policiais militares, civis estão recebendo um reajuste de forma justa, né? Um reajuste mais do que necessário, tardio, eu diria. Eu acho que teriam que olhar também um pouco para os policiais penais, que, como nós falamos aqui, desempenham uma função de risco e importante para todos nós também. Djaimo, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Mayra. Tchau. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho é a contratação de policiais, né? Porque tudo que a gente fala em questão de segurança pública em São Paulo, Joel, a gente fala, não, a polícia vai ser deslocada, a polícia vai reforçar a segurança em tal área, vai isso, vai aquilo. Mas cadê a contratação? Cadê os concursos, né? O governador disse que ia contratar, mas a gente quer ver esse efetivo começar a trabalhar o quanto antes, porque não só de aumento salarial esses policiais precisam, mas eles precisam também de um direito à folga. A gente sabe que sempre tem aqueles que querem ganhar dinheiro, que precisam, questões particulares de cada um e tudo mais. Só que tem essa questão, por exemplo, da operação delegada. A prefeitura pode contratar os policiais que são contratados pelo governo do estado para fazerem o chamado bico oficial, né? Então, na hora de folga, ao invés do policial descansar,
Ele está lá trabalhando, está reforçando a segurança no centro da cidade, por exemplo. Justo, está sendo chamado para um trabalho extra, quem quer vai e ganha para isso. Só que o ideal é que a gente tenha policiais suficientes para todas essas operações, que eles ganhem salários justos e tenham direito ao descanso. É uma profissão das mais pesadas. Acho que qualquer um aqui que já conversou, que conhece algum policial, que tem algum policial que é amigo, sabe o quanto é extenuante ser policial militar, principalmente. E eles têm que ter direito, usufruir desse direito à folga. Não só ficar usando para arrecadar dinheiro. Quem quer faz, mas a gente sabe muito bem que eles, se ganhassem melhor, não estariam fazendo isso, né? Exatamente. Sem falar na estrutura também, que tem que melhorar, né? Exatamente. O policial precisa de salário, precisa de quantidade, de efetivo mesmo, como a Ana disse, de estrutura para atuar no dia a dia, para conseguir nos proteger. Por isso que toda cobrança que ela é feita nesse sentido, para a melhoria da vida do policial, ela ainda não é pouca, mas ela é necessária, né? Porque você vê, de um lado, o crime organizado crescendo de uma forma extraordinária, e do outro lado, os policiais enfrentando cada vez mais dificuldade. Eu recebo muitas mensagens, mas às vezes eles pegam mesmo em grupos e começam a me copiar, Aninha, de gente que prestou o concurso da polícia, passou e não foi convocado, não foi chamado. Imagine que tristeza isso, você passar num concurso tão concorrido, para você muitas das vezes realizar um sonho mesmo, e de repente não te chamam, né? Isso é um horror também. Então é bom rever toda essa situação e ter condição mesmo de chamar essas pessoas, contratar novos policiais, dar mais estrutura mesmo, para que eles tenham condição de nos proteger cada vez mais. Porque do outro lado, os bandidos não param, não. E para eles não falta estrutura, infelizmente. Para o bandido, esses caras que vivem à margem, que são monstros, economicamente falando, os caras não têm limites. Vocês viram aquele sujeito que morreu lá na terra Yanomami? Aqueles garimpeiros ilegais que atacaram a polícia, teve troca de tiros, teve um cara que morreu. Aquele garimpeiro que morreu é um garimpeiro faccionado. É um garimpeiro de facção criminosa. É um cara que ele é da facção, aquela aqui de São Paulo, que surgiu aqui de São Paulo, eu não falo o nome para não dar publicidade a ela, aquela facção gigante que se transformou em cartel hoje, o sujeito é faccionado nessa aqui de São Paulo. Então eles tomam conta dessas atividades que tem muita grana. Eles estão muito enraizados em todas as áreas, tudo, né? Ana, É assustador. Tudo. Então eles extraem ouro, outras pedras preciosas, como diamante, por exemplo, e fazem o comércio, cara, muitas das vezes lícito. A pedra preciosa, o ouro, o diamante, sai de lá de uma forma ilícita, né? E depois é legalizado no meio do caminho. Chega a ser vendido lá nos Emirados Árabes e na Europa da mesma forma. Os caras conseguiram se enraizar de uma forma tal que tá complicado de você conseguir puxar a corda, viu? Tá complicado. E se puxar, e quem tenta puxar, você sabe muito bem o que acontece. Sofre retaliação.